E olha, o cenário das doenças raras no Brasil continua com uma mesa mais do que especial. Quais são os desafios de pactuação das terapias avançadas no SUS? Para responder a essa pergunta, a gente trouxe um grupo heterogêneo e experiente e que representa muito bem todos os integrantes dessa cadeia. Eu gostaria de lembrar o nosso anfitrião que ele vai continuar aqui no palco, ele não vai sair daqui porque vai participar mais uma vez da mesa, né, Tony? Eu acho que estão te explorando nessa edição do cenário, viu? A gente vai fazer você trabalhar um pouquinho mais hoje. E olha, ao seu lado, eu peço uma salva de palmas, vai estar a Santuza Santana, do IDNA Saúde, que vai moderar a mesa. Por favor, Santuza, junte-se a nós. O doutor Carlos Eugênio Fernandes, assessor técnico responsável pela área de doenças raras da Coordenadoria da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A doutora Carmela Grindler, coordenadora de implantação de política nacional de assistência integral à pessoa com doença rara. A senhora Lauda Santos, vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRARAS. Olha, aí temos uma torcida praticamente, né? Eu não sei se você que está acompanhando de casa consegue ouvir, mas teve uma manifestação aqui no teatro. Seja muito bem-vinda. O senhor Leonardo Bia, head de Relações Governamentais da Roche. Mas cadê a empolgação agora também, gente? Agora todo mundo merece essa empolgação, né? O doutor Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde no período de 2019 a 2020 e membro do Conselho Administrativo das empresas Enleva e Aliança Saúde. Senhor Márcio Reis, diretor de acesso ao mercado da Pfizer. O senhor Mauro Junqueira, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS. O professor doutor Natan Monsores, coordenador geral de doenças raras do Ministério da Saúde. O senhor Renato Porto, presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma. E o senhor Wilson Folhador, presidente do capítulo Brasil do International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research, WISPOR. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Por favor, fiquem à vontade. Senhora Santuza Santana, me confundi, a mesa é toda sua. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos. Vamos começar a mesa 3 e a gente vai falar um pouco sobre um dos maiores desafios que a gente tem hoje, que é a pós-incorporação. Então, antes da gente começar a conversar com todos os especialistas que estão aqui, a gente vai assistir um vídeo do Rene, que ela é do Canadá. O ano passado, inclusive, ela esteve aqui. E a gente vai ver um pouco como que é o modelo do Canadá, e aí a gente volta para debater com os especialistas. No Canadá, o acesso a drogas para doenças raras é meio complicado, porque nós temos dois sistemas de saúde, seguradoras e o sistema público. Nós também temos um sistema muito complicado em termos de negociação, ou seja, muitos países, os reguladores, eu acho que vocês têm legenda, nós também temos uma tecnologia para avaliação, comparado com outros casos, e também
And this is the level at which this decision is made as to who gets access to the drugs. And unfortunately, across Canada, it means that even when we negotiate the price, and there's one price for the drug, it may still be up to the individual states as to whether or not they're going to make it available to the residents of that state. So in Canada, honestly, for about the last 12 to 15 years, we have been fighting for equal access across the country. Because under the current system, some provinces, some states make the drugs available, some do not. Some make it available immediately to everybody. Some make it available on a delayed basis and maybe only to some portions of that patient population. So about 5 years ago, we got agreement from the federal government that they would put in a federal national rare disease drug strategy. And a year and a half ago, they allocated 1.5 billion Canadian dollars to implement this strategy. And the goal with this strategy is to provide supplemental funding and to work out agreements with each of the local, the state governments to allow them to come to an equal level of access for all of our patients across these drugs. So this is something we're still working on. We're actually quite excited about the opportunities that this provides because com isso, porque é um processo muito lento, mas mais importante, é um processo que não é igualitário, em que alguns pacientes só não vão ter acesso a doenças. Bem, a gente viu aqui um pouco, ela falando um pouco do Canadá e de algumas semelhanças, né? Vamos falar assim, em relação ao Brasil, trabalhando principalmente a questão do papel, né, dos 3 entes federados. Aqui no Brasil, a gente tem município, a gente tem estado e a gente tem o governo federal. E aqui, na mesa, a gente tem profissionais, especialistas que atuaram também, atuam nesses níveis de discussão. Então, para começar, eu queria perguntar para o Natan, depois para o Mauro Junqueira e para o ministro Mandetta, pensando aqui especificamente na discussão de um recurso federal, né, para a gente trabalhar a questão da doença rara, queria saber qual a opinião de vocês, né, pela experiência, se isso é possível hoje, dentro, né, desse contexto que a gente tem, né, pensando aí no tripartite, né, município, estado e federal. O que falta? O que a gente tem avançado nisso? O que falta para a gente conseguir realmente implementar e ter uma ação orçamentária específica, não só para medicamento, mas toda a rede de atenção, os centros de referência em doenças raras. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando que nem o Tony aqui, né, Tony? Então, vamos. Eu vou começar com uma afirmação que o professor Fernando Ait fez aqui, né? Então, nós já temos um problema de financiamento crônico para o SUS. Então, falta recurso, às vezes, para muita coisa. No outro extremo, nós temos um problema também de administração desse recurso, né, de bom uso desse recurso, né? Vemos um esforço por parte dos gestores estaduais e municipais do próprio governo federal, né, do próprio Ministério da Saúde, no sentido de empenhar esses recursos em tempo oportuno, mas tem ritos, né, ritos que passam pelos órgãos de controle, e, enfim, nós temos que justificar as rubricas. Então, é todo um processo. Executar o orçamento público é sempre alguma coisa muito complexa. Tá? Então, assim, por que eu estou fazendo esse senão, né, esse preâmbulo? Então, ok, eu acho que é uma boa proposta pensar em formas alternativas de financiamento para que o atendimento a pessoas com doenças raras aconteça. Mas não só com doenças raras, né? A gente vê um cenário que se avizinha muito complexo também para a oncologia, tá? Para uma série de outras condições para os quais começamos a ter desenvolvimento de terapias de outras características, de outras naturezas. Então, quando a gente fala de terapia avançada, né, parece alguma coisa muito etérea, né, alguma coisa difícil de fazer, mas a gente está falando de tecnologias de biologia molecular aplicadas a um contexto específico, né, de tratamento que envolvem células, envolvem tecidos, moléculas, e esse tratamento precisa chegar no paciente.
E não é simples, né? Esse ciclo de produção não é simples. Mas, quando eu falo de terapia avançada, uma outra faceta disso aparece. Então, todo o custo de desenvolvimento, o custo social, então tem custos de diversas naturezas que aparecem. Mas, voltando à tua pergunta, é fundamental. Eu sou favorável, sim, a propostas de cofinanciamento, né, do atendimento a pessoas com doenças raras por outras fontes, desde que não onerem a atual folha, né, o atual orçamento do próprio Ministério da Saúde. Tá? Então, essa é uma questão importante, necessária a ser discutida. Né? Vemos iniciativas parlamentares, já tive o prazer de dar parecer algumas iniciativas, que tentam aportar recursos dos jogos de azar, enfim, de outras circunstâncias. Isso pode ser benéfico, né? pode trazer ganho. Mas, né, o cobertor hoje do Ministério da Saúde, em termos de orçamento, já é curto. Então, são medidas que temos que pensar de forma alternativa, complementar ao orçamento que já temos. Doutor Mauro. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em nome do Tony, agradecer o convite, estar aqui representando o CONASEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que representa aí os 5.570 municípios. Prazer estar aqui, principalmente ao lado de grandes colegas, meu amigo ex-ministro, um grande ministro, um grande gestor, né, do Sistema Único de Saúde. Prazer muito grande estar aqui. Acho que o nosso desafio são as escolhas. Nós temos que fazer melhores escolhas, né? O país é a 5ª economia mundial. Então, que escolhas nós estamos fazendo? Nós precisamos de mais leis? Não, nós precisamos fazer cumprir a lei. É diferente. Né? Nós não cumprimos a Constituição no artigo 96, que é o artigo que traz o direito à saúde. Saúde, direito de todos, dever do Estado, mas ele está ali garantido mediante 2 políticas, a política econômica e social. Nós hoje fazemos opção, né, de uma política social que é de mobilidade urbana, né, que é aquela política que dá o direito do cidadão de ir e vir. A gente não cumpre ela, né, a gente não cuida da mobilidade urbana, não tem nada a ver com a saúde, tem, né, por não ter ônibus de qualidade, metrô de qualidade, transporte de qualidade que dá o direito do cidadão ir e vir, o cidadão está comprando uma motocicleta. E a motocicleta está onde? Nas nossas UPAs, sala de urgência, emergência, trauma, órtese e prótese e outras coisas mais. E a gente dá isenção fiscal para fabricar motocicleta na Zona Franca de Manaus. Então, é escolha. Da mesma forma que escolhemos dar isenção fiscal para os 50 milhões de brasileiros que não usam o SUS, porque tem plano de saúde, ou porque pagam a saúde do seu próprio bolso. E agora, no começo do ano, vai lá e abate imposto de renda. É escolha. Da mesma forma que fazemos escolha de não ter um imposto mais alto para cigarro, para álcool, que acaba lá na saúde. Tudo está lá no artigo 196, que garante o direito à saúde. Né? A nossa escolha de não cobrar das universidades uma boa formação em saúde está levando os profissionais de saúde para a ponta com baixa qualidade na formação, e aí não faz diagnóstico. Se eu não faço diagnóstico, né, eu retardo todo o tratamento. Então, nós precisamos fazer melhores escolhas. Né? Nós temos o subfinanciamento crônico. Né? Nos 35 anos do SUS, o governo federal repassou, em média, 1,5% do PIB em saúde. Nos 35 anos do SUS, os municípios começaram com 0,8% e estão com 1,3% do PIB em saúde. Só que nós, municípios, ficamos com 18% de tudo que se arrecada no país, enquanto a União concentra mais de 60%. Então, é preciso fazer uma discussão do Pacto Federativo, né, para que a gente possa avançar e garantir aquilo que está na Constituição. Temos que cumprir a lei 141 de 2012, que fala sobre critérios de rateio, né, colocar mais recursos onde precisa ter melhor atenção, onde tem mais necessidade, onde o plano regional, o plano municipal, assim o aponta, onde tem capacidade de resposta. Então, essas questões a gente precisa enfrentar no país para que a gente possa avançar e atender a todos de acordo com o que está na Constituição. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Antoine, pelo convite. Eu aqui cumprimento a deputada federal Rosângela Moro
pelo seu trabalho lá na Câmara, trabalhando sempre na agenda dessas doenças e principalmente na incorporação de tecnologias no SUS. Todos aqui, cada um com a sua história, que todos têm a sua história dentro do sistema de saúde. A minha talvez tenha sido um pouco pública num determinado momento da história da saúde pública, e eu fiquei quase 3 anos que eu falei, eu vou pensar, eu vou estudar, eu vou ler, vou raciocinar um pouco. Eu acho que essa pandemia mexeu muito com a humanidade, achei que ia vir um outro mundo depois da pandemia, e esse é o primeiro evento que eu venho depois que eu deixei o Ministério da Saúde. Eu vim por causa da pauta, eu vim por causa da situação de perceber o quanto que a gente precisa mobilizar a sociedade em torno de um tema que, num primeiro momento, as pessoas veem as doenças raras como gasto, como despesa. Quando eu estava no Ministério da Saúde, o problema era o Spinraza, isto é uma despesa, isso é um gasto. Os planos de saúde olham e falam, Deus me livre se chegar uma ordem judicial aqui para eu ter uma despesa. E nós não estamos falando de despesa, nós estamos falando de investimento. E se há investimento, tem retorno. E se há retorno, eu tenho retorno em novas tecnologias, em expectativa de vida, em possibilidade e não em abandono. O século XXI vai ser um século fantástico da gente viver. É um século fantástico. Nós abrimos o século XXI, foi anunciado o genoma. Pela primeira vez nós deciframos o código genético do ser humano. O que, quando eu estava nos bancos da faculdade, a gente achava que era ficção científica, de repente foi uma corrida e a gente conseguiu. Dali nós ficamos 10 anos pesquisando onde estão as alterações genéticas, foram 10 anos de mapeamento com supercomputadores. 2013, o CRISPR, e esse nome guardem muito bem, porque é ele que vai fazer a maior revolução. A mesa anterior estava falando de terapia gênica aqui. Falar que uma pessoa tem que dar mais 2 anos, mais 5 anos, colocar mais obstáculo frente a um pai e uma mãe que tem uma criança com diagnóstico de doença rara, e cuja única oportunidade pode ser porque o relógio está aberto, não dá, é incompatível. A gente lançou lá, e aqui a gente está falando de pós-doc, a gente botou o Spinraza, foi o primeiro compartilhamento de risco. Eu chamei o Denizar Viana, que é um grande amigo meu, formado comigo na minha mesma faculdade, e ele já se preocupava com incorporação na época da faculdade. Falei, Denizar, me ajuda aqui. E nós fizemos o primeiro compartilhamento de risco com o Spinraza. E passamos por muitas coisas que foi dito aqui antes e que tem a ver com essa mesa. Achar pelo menos um lugar em cada estado onde essas crianças pudessem ter referência. Achar que o Brasil é São Paulo? Achar que o Brasil é a Faria Lima? Outro dia me chamaram para debater se nós precisamos ou não ter bula impressa. Conhece Acre? Conhece Brasil Profundo? Conhece Pantanal? Sabe do Jequitinhonhas? Conhece Siridó? Mas nós vamos ter acesso ao banco de dados, nós vamos fazer por QR Code. Sabe o que é inclusão digital? Sabe quantas pessoas têm o celular que você gasta horas, às vezes no jogo do tigrinho? Não é verdade? Nós temos um século fantástico pela frente. O CRISPR nos deu o primeiro medicamento de terapia gênica para atrofia medular espinhal. Só que ele veio com uma notícia, $1.800.000. E quando perguntaram para a Novartis, que pagou 98 bilhões de dólares para ter, dos pesquisadores que fizeram o Zolgensma, como que ela precificou $1.800.000, ela explicou quantas vezes se interna uma pessoa com atrofia medular espinhal. Quanto custa a insuficiência respiratória? Quanto custa a mãe que não trabalha? Quanto custa? Ou seja, ela precificou a vida.
Na época, nós iniciamos um movimento chamado Fair Price. Pô, coloca quanto você gastou, bota uma margem bem legal de lucro aí, e a gente chega e todo mundo aplaude. Não é isso que a gente está vendo. Isso que vai ser a grande esperança nossa. O segundo terapia gênica foi para hemofilia, chegou a quanto? Em termos de 3 milhões e 400 mil dólares. Então, ou nós resolvemos de uma vez por toda encarar. Como é que encara? Tem que atravessar a rua e entrar dentro daquele parlamento. Orçamento se faz lá. Não pode não estar presente ali dentro para o debate franco. E isso daí é a função primária do parlamento. Essa discussão e agonia que a gente está aqui falando, será que vai ter o dinheiro, será que vai ter uma boia? Nós estamos vendo um tsunami chegar e estamos parados na praia falando, mas talvez essa onda não chegue. Não, ela vai chegar. A gente deve ter soluções para diabetes tipo 1, a gente deve ter soluções para inúmeras situações, são mais de 580. Eu agora não estou mais trabalhando na coisa pública, mas eu vou ajudar do mesmo modo, da mesma intensidade via iniciativa privada. Eu quero que a iniciativa privada brasileira tenha acesso a essa tecnologia do CRISPR aqui no Brasil e mostre para o americano, para a Coordenadora Internacional de Doenças Raras, que esta é uma tecnologia que pode sim ser feita a um preço melhor e nós temos que abaixar esse valor no mundo. Aí vai se dar orgulho da gente ser brasileiro. Do jeito que está, nós estamos olhando uma revolução acontecer. A mesa aqui e a mesa anterior, todo mundo estava na mesa por conhecimento. Aqui tem professor, doutor, Renato com a sua diretoria da Anvisa, eu com a minha medicina. Acabou, a inteligência artificial vai acabar com isso daqui. A meta-análise de inteligência artificial vai ser feita por qualquer um dentro da Anvisa e a gente deve ser extremamente dispensável. E isso daí vem um mundo totalmente novo e diferente. Cuidem da saúde mental de vocês e não abram mão 1 milímetro de pressionar e exigir dos parlamentares e do ministro de Estado da Saúde, da Economia, da Fazenda e do presidente e do Papa, que a gente tem sim uma situação em que ela tem que ter prioridade e ela tem que ser tratada como tal. Obrigado, Tony, por ter me convidado para vir aqui. Obrigada. Bem, é realmente um tema que daria para a gente discutir aqui o resto da tarde. E aí, indo para um outro lado agora, que é a pós-incorporação, né, já pensando que tem recurso. Né, quando a gente fala da incorporação da tecnologia na Comissão Nacional de Incorporação, né, que a gente chama de CONITEC, a gente imagina, né, na hora que passa ali por todo o processo de análise, que o medicamento ele vai ficar disponível depois de 180 dias da publicação. Né? Então, eu queria falar um pouco com a Lauda, né, que é da Febraharas, também presidente de associação, a Mavi-Raras, lá de Brasília. Como que está essa situação da pós-incorporação? Né, como que os pacientes, né, quais são as demandas hoje dos pacientes, o que a não disponibilização tem impactado e o que também, né, a gente pode fazer para conseguir, né, que os 180 dias sejam cumpridos. Obrigada, Santuza. Obrigada, Tony, pelo convite. Eu estou aqui representando 80 associações federadas à Febraharas, ou até mais, né, Tony, porque a gente tem tido um número crescente aí de federados. E esse trabalho, eu sei que ele é muito hercúleo. E eu fiz umas anotações aqui, gente, porque é muita coisa que a gente precisa, que a gente, como associação de pacientes, acompanha no nosso dia a dia. Então, a Febraharas, ela vem acompanhando, desde sua fundação em 2019, o andar da incorporação de medicamentos para os pacientes raros. Nós tivemos alguns avanços, vou citá-los aqui, que foi o aumento significativo do número de incorporações de medicamentos, o que isso representa um grande avanço para os pacientes raros.
maior celeridade nos processos de incorporação, com prazos mais curtos para análise e tomada de decisão. Isso também significa que o paciente tem acesso mais rápido às novas tecnologias, aos novos tratamentos. Maior participação da sociedade civil, e aí eu incluo a Febraharas e suas associações, que sempre que tem uma consulta pública, todos nós temos uma participação ativa. Mas também eu destaco os desafios. Os critérios de incorporação ainda restritivos para a incorporação de novos medicamentos no SUS. Isso significa que nem todos os medicamentos que podem beneficiar os pacientes são incorporados. Temos casos recentes aí neste caso. Há falta de transparência nos processos em algumas etapas da incorporação, o que dificulta o acompanhamento pela sociedade civil. E nem todos conseguem também fazer a sua contribuição pelo gov.br, que nem todos têm. E quando a gente faz essa contribuição, ele é restritivo porque usa apenas um CPF por vez. Então, assim, eu não posso contribuir como pessoa física e não posso contribuir como pessoa jurídica, a partir do momento que eu sou dirigente de uma instituição. A incorporação de novos medicamentos representa um dos desafios orçamentários para o SUS. É preciso buscar soluções para garantir a sustentabilidade do sistema e o acesso universal aos tratamentos. A Febraharas faz aqui algumas recomendações, e nós discutimos isso muito pontualmente. É necessário revisar os critérios de incorporação de novos medicamentos no SUS, levando em consideração a gravidade das doenças raras, o impacto na qualidade de vida dos pacientes e o custo-efetividade dos tratamentos. É fundamental aumentar a transparência nos processos de incorporação, permitindo que a sociedade civil acompanhe todas as etapas e tenha a oportunidade de se manifestar. É preciso buscar soluções orçamentárias criativas para garantir a sustentabilidade do SUS, o acesso universal aos tratamentos para doenças raras. Isso pode incluir parceria com a indústria farmacêutica, a captação de recursos filantrópicos e otimização dos recursos existentes. Também quero lembrar agora um case de sucesso que foi a nova... Opa, espera aí, gente, me perdi aqui, só um minutinho. O case de sucesso para ilustrar os desafios relacionados à pós-incorporação. Recentemente, o Brasil celebrou a incorporação de uma droga para o tratamento de fibrose cística. A pós-incorporação, no entanto, revela a fragilidade do sistema, isto é, a identificação da demora do processo, a inexistência de respostas para questões chaves relacionadas ao fornecimento, a integração dos judicializados e as diferenças nos PCDTs Estado a Estado. Ou seja, a lista é grande. E a gente precisa muito trabalhar essa possibilidade. Claro que, para a gente ter esses medicamentos novos incorporados, ter essa alternativa de tratamentos para os pacientes que nós os assistimos, faz toda a diferença. Então, assim, quero agradecer imensamente de poder falar aqui como terceiro setor, não como indústria, não como gestores de saúde no Sistema Único de Saúde, mas como uma pessoa, como mãe e como representante de vários pacientes raros que estão aqui na plateia, inclusive, que vieram conosco de Brasília. Nós estamos aqui em um grande número, que eu tenho certeza absoluta, quando ovacionaram ali, quando chamou meu nome, é porque eles fazem questão de acompanhar esse cenário das doenças raras. Obrigada. Obrigada, Lauda. Se trouxe, né, o case da fibrose cística, né, que é o mais recente, porque é uma das doenças com maior número de pacientes diagnosticados também no Brasil. Mas, além da fibrose cística, nessa questão, né, da pós-incorporação, a gente tem a questão do tratamento para AME, né, a gente tem a hipertensão arterial pulmonar, a gente tem outros tratamentos também, né, que a gente está tendo essa dificuldade, né, que a gente precisa realmente avançar, buscar formas de garantir que o medicamento chegue para o paciente. E aí, pensando nisso, né, depois eu te passo também, né, a fala, eu queria conversar com a doutora Carmela, né, pensando assim,
em relação ao Estado, né? Tem a expectativa da incorporação, muitos estados participam da consulta pública, influenciam ali os profissionais, né, a participarem também, os centros de referência. E, quando incorporado, no caso de doença rara, a gente tem a maioria dos medicamentos como grupo 1A, né, que é o grupo de aquisição, financiamento do Ministério da Saúde e depois disponibilização aos estados para dispensação. Como que é o impacto, né, quando não acontece essa disponibilização após os 180 dias? Qual o impacto no Estado, né, para a política estadual? É um grande desafio, né? Eu acho que alguém falou em algum momento, perdão se eu não lembro exatamente, que toda as secretarias de Estado, elas, na verdade, fazem, não é a diretriz, mas, assim, a efetivação da ação. Nós efetivamos a ação. Garantir acesso é uma das missões. O que a gente fez na Secretaria de Estado da Saúde é fazer um núcleo de inteligência. Então, quando eu digo que a gente tem um núcleo que é transversal na Secretaria de Estado da Saúde, é que me permite coordenar, e eu não sou, eu estou, né, coordenando a triagem neonatal e a política nacional de doenças raras no estado de São Paulo. Para isso, eu tenho um braço dentro da coordenação da assistência farmacêutica, eu tenho um braço dentro da regulação de vagas nos territórios, nos diferentes, sendo que São Paulo já tem uma política de regionalização, e eu tenho um braço dentro da judicialização, o que nos permite entender qual é o impacto de quando uma das instâncias governamentais não cumpre aquilo que nós estudamos todos os dias. Nós temos princípios éticos, morais e legais. Lembrando que eu sou médica pediatra, mas nunca estudei tanto legislação, nunca entendi tanto de legislação do SUS, fora do SUS, federal, municipal e estadual, porque essa é uma demanda da minha área. O doutor tem razão, doutor Mandetta. A primeira pergunta que o meu gestor faz é: quanto custa? Quanto custa qualquer ação? Então, podem não acreditar, mas eu tive que estudar matemática, eu tive que voltar a estudar estatística. E ainda é engraçado, porque tem coisas... Eu sou médica, deixa eu falar de novo. Eu era péssima em matemática. Eu escolhi a medicina porque eu amava a biologia e foi onde eu me encontrei como pessoa. Mas eu tenho que fazer contas. Todos os dias eu faço contas. Quanto custa isso na judicialização? Quanto custa isso quando o Ministério da Saúde não faz a entrega do medicamento e a judicialização galopa, né? E eu tenho 44 anos de formada. Eu esqueci de fazer a minha descrição. Tenho 68 anos de vida, 44 anos de profissão, e eu sempre trabalhei com doenças raras, né? E doença rara não contempla só criança, adulto jovem e adolescente. Nós estamos trabalhando com a doença rara na terceira idade. Após 60 anos, 65 anos, depende. Eu já não me considero na terceira idade, mas o povo diz que quem tem minha idade está na terceira idade. Eu quero cuidar dos meus doentes, independente deles terem 0 ou 120 anos. Então, o que gera quando a gente não atende o recorte? Porque as pessoas têm que entender. 40% das doenças raras, elas são as chamadas síndromes genéticas, malformativas, cujo diagnóstico é pós-natal imediato. Isso, a gente está trabalhando naquilo que a gente chama de tabela SUS paulista, para aumentar o custo dos procedimentos corretivos. Porque se a gente não aumentar, como a gente já falou, do nosso gap de pagamento de procedimentos no SUS. Você falou de fibrose cística, você sabe quanto se paga por uma... eu sou péssima nisso, porque como eu estou fissurada, eu estudo isso dioturnamente, eu sei o preço de tudo, cara. Eu posso não saber o preço do que está no mercado,
Mas você virar para mim, era R$ 58,00. Você conhece o tempo de internação de um paciente com fibrose cística e o custeio de todo o insumo que nós temos que fazer, não só de exames laboratoriais, exames de imagem, terapia medicamentosa, antibiótico, terapia, R$ 58,00. Sabe o que eu consegui? Aumentar para R$ 158,00. Você acha que eu acho que está bom? Eu acho que eu estou feliz? Claro que não. Então, assim, Aretusa, quando a gente tem que as instâncias governamentais elas não cumprem o seu papel, né? Nós temos uma política que é uma diretriz. Olha, eu vou falar para você o que aconteceu nos últimos 14 anos. Pelo menos para isso o meu gestor me senta na cadeira. Porque até 14 anos atrás, até 10 anos atrás, vamos dizer assim, é porque eu estou contando com a triagem neonatal, como também 10% das doenças raras são as doenças do pezinho. Então, eu tenho outro mecanismo de raciocínio, né? A nossa voz aparece nas mesas, coisa que nós não fazíamos. É verdade, Tony, a maioria das pessoas, pelo menos os gestores, porque como isso custa e isso incomoda, eles são obrigados a saber o que é uma doença rara. Então, a pergunta é sempre, Carmela, é doença rara ou não é doença rara? Quanto custa? E eu sempre falo assim, ó, a gente tem que mudar o discurso, não é quanto custa, quanto nós temos que investir para gastar menos. É outra conta que eu tenho que fazer sempre, todos os dias. Levantar qual é a produção, número de internações, terapia intensiva, hemorrede, urgência e emergência, isso vai tudo para a planilha, tem que ter a planilha. E olha, a planilha tem que ser A4 só, porque, deixa eu te falar, a tolerância deles é 0 a contas complexas. Não adianta eu falar, olha, isso é algoritmo, hein? Cuidado que aqui tem uma outra continha, hein? Porque senão, esse negócio é muito complicado, Carmela. Essa é a segunda fala. É caro, é complicado, é complexo. E eu ainda tenho que explicar. Passou na Conitec, desculpe, a Anvisa aprovou, foi precificado no CIMED, a Conitec aprovou, o Ministério comprou, a minha missão é fazer o paciente acessar a esse medicamento. E ponto. Além de fazer a oferta, nós temos 2 aspectos importantes que todo mundo precisa conhecer nesses novos medicamentos biológicos. Concordo com você, nós estamos numa revolução terapêutica. Revolução. A farmácia, enquanto ciência, está fazendo uma revolução. Nós estamos falando de cura para coisas que nunca se falou de cura. Há uma esperança, há uma nova proposta. Ninguém está falando que nós já temos isso e que isso é 100%, que todos os pacientes alcançarão. Desculpe, não chegamos aí ainda. Mas, já é uma possibilidade de pensar, né? Então, assim, quando a gente fala nas instâncias governamentais, definitivamente, e desculpe, Natan, vou repetir sua fala, porque eu faço parte agora, pelo CONAS, na Câmara Técnica das Doenças Raras. O ônus está sobre os estados e municípios. Esta relação com a área federal ela precisa ser apacentada. Por quê? Porque o usuário ele mora numa casa que está num domicílio. E ele não está em stand-by na casa dele. Está paradinho na casa dele. Ele tem inúmeras intercorrências, tanto da doença como social, de inclusão, de fisioterapia. Ele tem várias necessidades. Não é possível resolver isso numa instância só. Só que ele procura quem está próximo. Ele vai na unidade básica de saúde, ele vai ao pronto-socorro se queixando que não dormiu, que vomitou, que está novamente com dor, né? A mãe está 72 horas sem pregar o olho e carregando o seu filho no colo. E, olha, é bom carregar filhos de 7 dias, 7 meses. Carregar o seu filho de 17 anos no braço, de 27 anos no braço, tem um outro peso e uma outra dor. Saber que ele não tem futuro, que o futuro dele depende desse esforço dela, de ficar praticamente mendigando assistência,
Isso para quem trabalha com doença rara. Então, hoje, Tony, quero agradecer a você, porque hoje eu considero isso aqui mais do que nós estarmos compartilhando conhecimentos. Isto é um ato de resistência. Resistência! Não é só pedir, implorar. É um ato de resistência. Esse movimento, como disse uma presidente de uma das ONGs, outro dia me encontrou num evento lá no município, disse para mim: doutora Carmela, nós já estamos 150 anos nessa luta. Então, nós estamos equivalentemente há 150 anos nessa luta. E esta luta, com um evento como esse, diz: aqui estamos presentes. Obrigada, doutora Carmela. E vou usar a fala final da senhora para conversar um pouco com o doutor Carlos Eugênio, pensando aí no município, né, como que é o impacto, né, da não disponibilização, né, ou dessa dificuldade, talvez, de estabelecer os papéis, de que sejam cumpridos também todos os papéis em relação à doença rara. E o impacto, né, para o município, para a assistência, para a rede de atenção do município. E, no caso de São Paulo, né, ainda tem o turismo, vamos falar assim, né, da saúde, que muitos vêm para cá, 40%. Então, como a gente resolver essa questão? Boa tarde, pessoal. Vou fazer aqui minha audiodescrição, eu sempre esqueço, mas eu até coloquei aqui no celular para lembrar. Sou um homem de 1,70 m, tenho barba, sou calvo, mas estou com uma boina, que acho que é bem raro aqui para os homens aqui da plateia. Estou de cinza, blazer e camisa cinza e calça jeans azul. Tá? Antes da questão, assim, quando a gente fala de município de São Paulo, assim, muitas vezes a gente vê isso daqui, o World Trade Center, a gente vê a Faria Lima, que as pessoas fazem, né, investimentos. Eu recentemente aprendi um termo que eu não conhecia, que é Merger and Acquisition, né, M&A, alguma coisa assim, que a empresa vai se fundir com a outra, 1 bilhão para cá, 1 bilhão para lá, como se fosse a coisa mais simples do mundo. O município de São Paulo é isso. Mas também tem a dona Luizinha, que mora num prédio da Coab, no 4º andar. O marido dela tem Alzheimer, ela comprou quando ela podia, agora ela tem 80 anos, mora no 4º andar da Coab, precisa subir e descer para ir lá pegar suas fraldas. Tem o João, que era um técnico de enfermagem, que ele estava indo trabalhar num hospital de motocicleta. Ele entrou na Radial Leste, só que uma senhora tinha entrado erradamente na contramão, ele virou um tetraplégico, ele está em casa recebendo atenção domiciliar. É o Joaquim, que ele tinha 14 anos, ele ia ajudar o pai numa construção de um apartamento pequeno lá da região. O elevador caiu, bateu a cabeça nele, ele ficou tetraplégico. E uma senhora... Então, isso são desafios que o município de São Paulo não é só, né, a figura. E temos que pensar tanto de um lado como do outro. A gente fala em grandes incorporações, do Inspirasa, de 3 milhões, agora estamos com o Evelides, né, da distrofia de Duchenne. Mas, por exemplo, quando a gente fez agora a triagem neonatal, uma das doenças é a galactosemia, que tem uma fórmula de soja que custa R$ 400. Está incorporado? Tem PCDT? Não tem PCDT. Em 2014 houve um movimento, eu sei que agora vai ter um grande movimento para incorporar a fórmula, mas faz 10 anos que isso era para ter sido incorporado e não. Claro, R$ 400 para nós aqui não tem problema, a gente arca, mas para para Marianinha, que vive numa comunidade, que precisa... Não tem condições. O SUS precisa. E quando eu perguntei, tem alguma associação que cuida de galactosemia? Não tem. Né? Então, assim, claro que a gente tem que pensar nas incorporações grandes de Inspirasa, mas a gente tem que pensar em todas, inclusive nas doenças raras que também não têm tratamento.
Quer dizer, a doença rara ela não pode ficar famosa porque incorporou o tratamento. Quer dizer, ela era uma doença que não era meio negligenciada, apareceu. Não. Todas as doenças raras, sejam as que têm tratamento, sejam as que não têm tratamento, precisam ser atendidas no SUS e acompanhadas no SUS. Tá? Então, acho que é um desafio, realmente, essa questão do tripartite. A gente, claro, a gente sabe os desafios que o Ministério tem, que a Secretaria de Estado tem, né? A gente não, mas também o município não pode eximir da responsabilidade, né? Então, aqui a gente fez uma série de políticas municipais, muito com a ajuda do advocacy, do controle social. Eu tenho que aqui agradecer uma série de pessoas que, se não fosse o advocacy, não fosse o controle social, eu não estaria falando o que eu vou falar agora. Tá? Então, hoje, na verdade, a Prefeitura ela fez um investimento desde 2020, cerca de 40 milhões em políticas públicas relacionadas com doenças raras. Tá? Então, ela na verdade, houve aí um movimento do controle social, de várias associações. A gente fez a Lei 17.083 do Programa de Doenças Raras, a gente criou uma área técnica de doenças raras, nós criamos interlocutores nos territórios, sejam de coordenadorias, sejam de supervisões, tem um interlocutor de doença rara, muitos deles não têm a expertise própria, mas vão aprendendo nessa lide, né, do dia a dia, a acompanhar esses pacientes. Nós fizemos uma sensibilização em EAD, então, uma sensibilização que contou com a ajuda das associações. A doutora Carmela aqui participou também, né, foi muito elogiada com a sua didática, da parte do gestor. Então, a gente fez 3 edições, e agora ela é curso livre. Ela é curso livre, quer dizer, qualquer profissional da rede municipal de saúde pode ter acesso a essa sensibilização. É claro que, quando a gente pensa no profissional de saúde, eu falei desses casos que eu falei, não são casos fictícios, são casos reais, que eu sou médico agora da assessoria técnica de doenças raras, mas desde 2009 eu era médico de rede, era médico de postinho, de posto de saúde. Claro, temos os médicos, mas temos os médicos de posto que estão naquela sua lide, no dia a dia, atendendo esses pacientes, e às vezes eles têm que saber de tudo, tem que saber de todas as políticas de uma só, e, claro, ele tem a sensibilização de doenças raras, a sensibilização de AIDS, a de anemia falciforme, então, às vezes, muitas vezes o parceiro ele precisa de metas. Então, como esse profissional vai participar dessas capacitações, e em que momento, em que situação, né? Mas a gente fez essa sensibilização e nós ampliamos a triagem neonatal, né? Hoje a triagem no município de São Paulo ela fez uma ampliação para pacientes que estão em UTI, são as 50 doenças, para pacientes de baixo risco são 27 doenças, né? Hoje a AME também é oferecida via pesquisa, programa de pesquisa. Essa triagem neonatal foi através de um aditivo de convênio que houve junto com o Jô Clemente, com o Instituto Jô Clemente, né? Nós fizemos, na verdade, a ampliação da triagem, a gente incluiu os custos dos exames confirmatórios, né? São os exames bioquímicos, são os exames genéticos e os exames imunológicos, né? A gente fala em doenças raras, tem um grande grupo que são essas doenças autoimunes, doenças da imunologia. E quando a gente pensa, por exemplo, no SIGTAP, que é uma tabela que faz referência das cobranças, a gente vê um dos exames típicos dessas doenças, né? Imunofenotipagem, as análises de anticorpos. A imunofenotipagem são para as doenças oncohematológicas. Para as doenças de imunodeficiência, de erros inatos da imunidade, ainda não há. Então, tem que haver também esse processo, né, de acertar, porque realmente isso que a Carmela falou, são vários, nós aqui somos técnicos, nós não temos, né, o poder executivo, o poder de gabinete, o poder de orçamento. E, além disso, nós temos que conversar isso com assistência farmacêutica, assistência nutricional, a regulação aqui na Secretaria, nós temos, né, uma regulação aqui municipal, que é o SIGA, e tem uma regulação do CROSS, que é via DRS1, que tem uma série de desafios, tem algumas associações, hemofilia, esclerose múltipla, vem conversando conosco,
né, mas a gente procura implementar. E, desde 2022, a gente procura oferecer. A gente já tinha, no Joclemente, a gente tinha um instituto que tinham 3 médicos geneticistas que fazem um trabalho excelente, né? Eu sou médico geneticista, desculpa eu puxar a sardinha para o meu lado, mas eu vou puxar. É o Dr. Caio, a doutora Bruna e a doutora Mariana, só que eles não tinham acesso aos testes genéticos. Então, nós, através do próprio aditivo do teste do pezinho, né, nós conseguimos, né, que o Instituto pudesse ter acesso a exames de exoma, o array, o MLPA e tecnologias de PCR. Né? Só que faltava o atendimento das anomalias congênitas e de manifestação tardia, que a doutora Carmela comentou. Não só as congênitas, mas aquelas de manifestação tardia, tipo distrofia do Duchenne, que acontece na criança e no adolescente, ou a doença de Huntington, que acontece no adulto e idoso. Né? E também com o apoio do controle social, das associações, né, da Casa Brasil Hunt, toda a Associação de Ilhas, a gente conseguiu também implementar, contratar um médico geneticista no HD do Flávio Gianotti, que é um HD, um hospital-dia, que faz um atendimento muito bom, né, lá no Ipiranga. A gente contratou um médico geneticista, o Dr. Caio, e, a partir de um fluxo regulatório que estamos terminando com a implantação, a gente vai ter o atendimento dos testes genéticos para esses grupos também. É um desafio? É um desafio. Na parte da triagem ampliada, a gente se enfrenta realmente com os PCDTs de erros inatos do metabolismo. Tá? Nós temos os erros inatos da imunidade. Os erros inatos da imunidade tinha já os PCDTs aprovados para o transplante de medula óssea e as imunoglobulinas. Então, na verdade, com a nossa triagem para erros inatos da imunidade, a gente conseguiu fazer o diagnóstico precoce. Né? Então, 5 crianças fizeram transplante de medula com apoio do serviço de referência do Hospital das Clínicas, da Unifesp. Eles fazem o acompanhamento das crianças. Com a parte dos erros inatos, tem realmente os desafios dos PCDTs, que eu sei que o Natan agora está trabalhando, né? Tanto não só com a galactosemia, mas com as outras doenças de espectroscopia de massas em tandem, que é um grupo de doenças que realmente precisam ter os PCDTs para que sejam fornecidos os insumos. Alguns são fórmulas, outros são medicamentos, né? Alguns não são muitos, mas tem alguns medicamentos, e que nós estamos aqui também, enquanto, né, o Ministério Amplo, nós estamos aqui junto com a Secretaria, tentando, via acesso à SUS, o acesso a essas fórmulas, para a gente poder ampliar de 27 para 50 para todos os pacientes. O desafio também tem na construção da rede a atenção especializada, quer dizer, são os serviços de referência que recebam esses pacientes, a atenção de urgência e emergência, que são pacientes que eles descompensam, tá? Então, pacientes que precisam, e eles podem estar em qualquer lugar, descompensar, ir para um pronto-socorro, para uma UPA, então ter já o acompanhamento desse controle. São pacientes, muitas vezes, que eles descompensam muito precocemente, às vezes na próprio berçário, ou às vezes eles saem do berçário e voltam. E o que acontece? Quando eles voltam, não, parece uma sepsis, parece um quadro... Não, parece uma sepsis, é um pequenininho que teve um quadro de respiração complicada, tal, internou. E passa e não consegue fazer o diagnóstico. Na hora que faz o diagnóstico, o paciente já está em vias de óbito. Então, o teste do pezinho ele é muito importante, porque com esse diagnóstico precoce, a gente consegue implementar. Mas tem que estruturar a rede, fazer toda a parte do serviço de referência e essa parte dos PCDTs. A gente também fez essa parte de doação do terreno, né, que o Dr. Maurício Serpa fez. Né, a gente espera que logo seja construído, mas que as tratativas de convênio, né, que eu sei que está junto lá com o Gabinete da Atenção Hospitalar, a gente consiga evoluir para também atender, conseguir ampliar essa rede e conseguir fazer que esses pacientes, a partir do diagnóstico, esse é
O próximo desafio são das doenças, como eu falei, das doenças autoimunes, né, e também das linhas de cuidado. E aí, respondendo a Edna, né, a Edna que fez a pergunta, nós temos um site também, Doenças Raras na Atenção Básica, Secretaria Municipal de Saúde, lá tem todas as informações da rede. Estamos procurando capacitar essa rede, muitas vezes realmente falta, e é importante avisar, porque eles têm os interlocutores, os gerentes dos postos podem acessar, e aqui entrar dentro dessa rede e tentar o máximo possível acelerar. Mas também via as associações, né, a minha área é aberta, eu tenho contato com diversas associações, né, a gente trabalha muito próximo, e assim, eu tenho que, de novo, agradecê-las muito, porque se não fossem elas, não estaríamos fazendo tudo isso que tem, mas tem esses desafios. Obrigado e desculpa, Hilda. Não, obrigada, doutor Carlos Eugênio. Só para finalizar um pouco essa parte, Tony, eu queria até a sua contribuição também, né, que a gente tem conversado muito dessa questão, né, dos 3 entes federados, da participação de município, Estado, a questão do recurso federal, né, como o doutor Carlos Eugênio falou, a questão de como atuar agora com o Hospital dos Raros, né, e esse modelo, como que você vê, né, essa participação da sociedade civil na assistência. Acho que aqui a doutora Carmela falou uma coisa importante. Só quem vive com os pacientes com doenças raras que conhece. Que o paciente, quando ele está esperando na fila para o primeiro atendimento no sistema de saúde, os primeiros pacientes que a gente atendeu com convênio no governo do estado do Rio Grande do Sul estavam 4 anos e 6 meses para o primeiro atendimento com especialista. Só que nesses 4 anos e 6 meses, eles não estavam em casa brincando, esperando esse atendimento. Eles estavam fazendo o SUS sangrar. É isso que precisa mudar. Então, mas isso tudo começa com a atenção primária. Só que nós temos que ter mecanismo, né, para capacitar, porque não tem a obrigatoriedade, hoje ninguém pode obrigar o gestor, né, na ponta, na atenção primária, para ser capacitado em doenças raras. Então, qual é a ideia? Eu tenho uma sugestão aqui. Se nós estamos falando de 6 a 7% das pessoas que sofrem com doença rara, se em cada esquina temos um centro para oncologia, por que nós, nos investimentos que tem, hoje chega o prefeito, monta a unidade básica de saúde, certo? Monta 20, 30, 40, temos milhares de hospitais, unidades básicas de saúde, várias elefante branco. Por que a gente não monta desse total 6, 7% de unidades especializadas em doenças raras? Por que a gente não muda? Né? Forma de investimento, porque no final da conta, onde estão esses pacientes? Tem em torno de 14 hospitais no município, né? Concorda? Quantos hospitais tem no município de São Paulo? 14? Mais ou menos. Mais ou menos 14 hospitais. Aonde estão esses pacientes? Estão nesses hospitais, só que não estamos tratando a causa, estamos tratando os sintomas. E tratar sintomas gasta muito mais caro. Por isso, quando você começa a trazer esse modelo do hospital de raro, integrado totalmente a atender apenas pacientes com doenças raras, fazendo pesquisa, tratamento, diagnóstico, internação, e também trabalhando na área pública e privada, em criar protocolos também, porque um hospital só não vai servir uma cidade, ele tem que trabalhar através de uma rede organizada, junto com secretarias de saúde, municipal, estadual, com o governo federal. Dessa forma, você começa a identificar e você começa a diagnosticar cedo e entrar com um plano de manejo, evitando milhares de gastos desnecessários. É isso que a gente precisa, enfrentar da forma correta. E se a gente não começa a trabalhar dessa forma, infelizmente, não vamos ter solução no médio e longo prazo. Não tem jeito. A questão aqui não é uma terapia avançada. A questão aqui, 95% da população de raras não tem tratamento medicamentoso. Eu quero ter acesso a uma equipe rápido, a um manejo rápido, a qualidade de vida. Isso que eles precisam ter. Eles não sabem aonde eles vão, eles ficam na fila perdidos. Hoje eles estão perdidos. É nisso que a gente gasta mais dinheiro, que o município gasta, que o Estado gasta, que o Ministério da Saúde gasta. É sem respostas adequadas. Então, na minha opinião, o Hospital do Raros é apenas um modelo que tem que ser
não apenas para as doenças raras. Para outras doenças, tem que trabalhar dessa forma, hoje. Não adianta ter hospital grande e atender as doenças raras nas margens das outras doenças. Nós temos que separar o joio do trigo, começar a trabalhar focado, né, para ter respostas melhores. É isso. Só para lembrar, Tony, de cada 10 diagnósticos de doenças raras, quase 7 estão no Nordeste brasileiro. Então, quando a gente pensar, se eu for lá para a Amazônia, quase não tem lá. Então, o Brasil, às vezes, não dá para fazer receita de bolo. Então, o Nordeste, que é o lugar onde eu tenho maior dificuldade de acesso, maior dificuldade de especialista, é onde tem que ter a busca pela equidade, é o Nordeste. E o Nordeste acaba pegando e vindo para São Paulo. Então, porque aqui é uma cidade-estado e a ausência de serviço cai aqui. Posso falar de um... Eu não quis falar tudo que nós estamos falando, porque era bem curto. Eu pedi para ele... Rapidinho, doutora Carmela, que eu preciso... Eu só ia falar que nós estamos fazendo uma plataforma eletrônica para que a gente monte as consultas online, para que a gente possa fazer aconselhamento genético e para que a gente possa fazer os testes genéticos, porque o acesso começa pelo diagnóstico. A grande angústia de quem tem uma doença rara é saber do sofrimento, da dor, da dificuldade, da deterioração física e não entender, não ter quem defina. Então, nós ganhamos uma parceria público-privada, é um edital da FAPESP, é uma parceria para políticas públicas, junto com a Universidade de São Paulo. Não é só com o ICHC, o ICHC é um dos braços, em que nós juntamos 19 especialistas, ou 19 grupos de especialidades, que trabalharão no modelo muito parecido com o que o Rio Grande do Sul trabalha já, há muitos anos, não é de agora. O CREEM do Rio Grande do Sul já faz isso há muito tempo. Qualquer médico da área público-privada que tem um caso esquisito, eu não sei o que o cara tem, ele deposita o quadro clínico, isso tudo será criptografado, porque sigilo é fundamental. Ele abre ali um link de conversação, em que nós envolveremos alunos da graduação, da pós-graduação, da residência, dos especialistas, que estudarão o caso clínico, matarão ou não o diagnóstico de cara, porque quem trabalha com isso, você sabe, às vezes vê uma manchinha e diz é tal doença. Ou abrirão um leque de diagnóstico diferencial para doenças até mais complexas e até mesmo para doenças não descritas na literatura. Ok? Então, assim, eu não quis falar tudo que a gente está falando, porque o tempo é curto, mas nós estamos no primeiro ano, é um programa de 4 anos, nós ganhamos financiamento para depois fazer a incorporação como política pública, né? Nós estamos, no exato momento, trabalhando com a TI, porque criar a ferramenta é fundamental para poder fazer registro de doença, para poder fazer essa interlocução toda com o sistema. Quanto custa? Você está com o gestor e falou, ó, custa tanto. Tá? Essa ideia. Obrigado. Deu spoiler da última pergunta que eu ia fazer. Ah, um spoiler? Então, desculpe, é que eu tinha que falar, o Mandetta estava falando. Não tem problema. Assim, não, deixa eu te falar. Se o Ministério deixar, porque nós temos questões éticas, morais e legais, lembra? Dá para fazer isso para o Brasil inteiro. Aliás, isso arrepia, né? Não preciso dizer que o gestor aqui em São Paulo quase me pula na garganta quando a gente fala... Ah, mas nós podemos fazer isso para todo mundo, não podemos? Então, assim, é sim, para aqueles pontos do país em que a gente não tem essa sofisticação. Ai, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo. Digamos assim, que não tem essa maneira peculiar de atuar, como nós fazemos aqui, nós vamos, então, com isso, nós vamos construir uma ferramenta de educação, porque o médico que estará interagindo conosco, e não é só os médicos, é a equipe multiprofissional e multidisciplinar. Nós vamos falar para a assistente social lá de Piriri Pororó, quais são os direitos na assistência social que ela pode pleitear para o paciente dela, porque o paciente também é dela. Né? Então, assim, é só para mim te falar que a gente está construindo também alguma coisa. É muito complicado, porque a nossa cara São Paulo, cara HC,
cara à USP, e isso cria muitas vezes muita resistência, muito preconceito e muito anticorpo, porque Não, a gente sabe que nós vamos resolver tudo. Nós não vamos resolver tudo, não, gente. Nós só vamos criar um modelo operacional, um processo de trabalho que poderá ser replicado em outros pontos do país. É assim que se faz pesquisa. Isto é pesquisa. Isso é um modelo para a gente juntar a academia, o gestor público, as organizações não governamentais e a indústria farmacêutica. Ninguém usou a palavra correta, mas quem está aqui da indústria farmacêutica, que vai todo dia, toda semana estar comigo, e que eu cobro e fala, vem aqui que eu preciso falar com você, é isso mesmo. Assim foi a partir de 1983, quando Ronald Reagan fez a Lei das Doenças Raras. Nós aqui não somos tão originais. Nós só precisamos estudar e customizar Brasil, a realidade que já avançou em outros pontos do mundo. Só para deixar todo mundo calmo, o mundo, não há nenhum país do mundo que já resolveu a equação disso. Mas nós podemos chegar bem perto de tudo isso que os outros estão fazendo. Isso aí. E para aproveitar a última parte da fala da doutora Carmela, né, e porque a gente tem aqui também representantes da indústria farmacêutica, eu queria conversar um pouco, né, começando pelo o Renato Porto, que é presidente da Interfarma, entender um pouco do que vocês, né, como associação, estão fazendo e que tem impacto, vamos falar assim, né, nessa questão da pós-incorporação, na questão pensando no horizonte terapêutico, no horizonte financeiro também das doenças raras. Bom, obrigado, boa tarde. Obrigado, Tony, pelo convite. Desculpa a minha voz, não é sempre assim. Primeiro, dizer quem que é a Interfarma. Interfarma é uma associação de indústrias de pesquisa, 42 laboratórios farmacêuticos que, de fato, tentam todos os dias, Tony, chegar ao impossível, a mudar a vida das pessoas. Eu já ouvi alguns falarem aqui de cura, é isso mesmo, nós estamos chegando na cura, a genética vai fazer isso. E aí conecto também com a questão de que nós estamos vivendo uma mudança geracional. Geracional não só das pessoas, as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, vendo mais, que bom. Mas nós estamos vivendo também uma mudança, como já foi falado na mesa anterior, uma mudança geracional das próprias tecnologias de saúde, não só tecnologias farmacêuticas, mas todas as outras. E isso, claro, carrega um valor para esse produto, não só o valor do próprio desenvolvimento, mas o valor também na vida das pessoas. E aí, a gente traz e contribuindo nesse processo, o problema não é só para a Rara. Rara é um dos exemplos muito bem transmitidos no Brasil, Tony. Então, mais uma vez, muito obrigado. Você, Fernanda, que eu estou aqui desde 2016, acho que foi a primeira vez. Então, muito obrigado por fazer com que todos conheçam a Rara. Como a Carmela falou, é fácil você chegar, é uma doença rara e as coisas mudam. Então, mas não é só para a Rara. E aí a Interfarma, junto com a FIFarma, que é a nossa associação latino-americana, fez 2 estudos. Um estudo que diz respeito a incorporação dos produtos, como também já dito aqui pela Lauda. Ou seja, para a gente falar desse sistema inteiro, a mesa anterior falou um pouco de sustentabilidade, resiliência de um sistema de saúde. A gente não pode falar de uma doença, de 2 doenças. Tem que falar de um sistema inteiro. Como que a gente faz todo esse sistema funcionar e ser resiliente, se equilibrar dentro das mudanças que nós estamos vivendo. Então, 2 estudos foram feitos. Um é um estudo que mostra que de 2014 a 2023... A Anvisa, está ali o João, que teve um trabalho brilhante ao longo dos anos, mudou os marcos regulatórios, e eu diria que aqui a gente andou muito, viu, Tony? Eu acho que, né, até com a própria lei que foi publicada agora, a gente mudou muito. Mas esse estudo diz o seguinte, de 104 produtos registrados pela Anvisa, Lauda, só 6 estão incorporados no Brasil sem nenhuma restrição. Nós estamos falando de praticamente 6%. E eu não estou comparando, Carmela, esse dado com o dado dos Estados Unidos, do Japão. Eu estou comparando com países da América Latina. Então, nós estamos falando que de 104 produtos registrados no Brasil, só 6 têm incorporação sem nenhuma restrição. Com alguma restrição, 34.
Ou seja, nós ainda estamos falando de mais de 60% de produtos que não estão incorporados adequadamente, ou que não chegaram à incorporação no Brasil por diversos fatores. E aqui, a gente muito claramente tem a prova disso quando também a aula fala, ou seja, como é que é feita essa incorporação? E esse é um grande desafio. Não é só o pós-incorporação, a gente tem que pensar um pouquinho antes também. Como que é feito? Só sobre uma base de liminar custo-efetividade? Isso parece que não serve mais. Não serve mais. Quais são as tecnologias que nós vamos usar? Como as pessoas defendem? Como é a participação da sociedade? Como se começa até uma decisão da Conitec? Quem acompanha as decisões da Conitec sabe disso. Ou seja, o modelo de governança precisa ser reformulado também, Tony. Então, talvez seja um dos nossos grandes desafios, é como é que a gente muda esse modelo de governança na incorporação de produtos no Brasil. Por outro lado, tem um outro estudo. Um estudo chamado WIFOR, esse é o WAIT, o outro é o WIFOR, que diz o seguinte. E aí a gente entra, de fato, com o que o ministro Mandetta acabou de falar recentemente. Ministro, em 4 anos, de 2022 a 2018, um estudo feito com 7 doenças, o Brasil gastou desnecessariamente 350 bilhões de dólares. Só com o sistema de saúde, atenção em saúde, 73 bilhões de dólares. Nós estamos falando de um PIB do Brasil a cada 4 anos de não tratar adequadamente 7 doenças. Um estudo feito na América Latina. Uma entidade que tem especialistas de Harvard, especialistas aqui da América Latina. O WIFOR é um instituto absolutamente reconhecido mundialmente. Então, por que eu conecto com esses 2 estudos? E aí que está a contribuição da Interfarma, de uma associação setorial. Para dizer o seguinte, que na incorporação temos grandes desafios. Para dar o tratamento, temos também grande desafio. E aqui tem produto que está levando hoje 1.700 dias para chegar às pessoas. Produtos que estão incorporados. Então, nós estamos falando de um grande desafio. E aí, Tony, mais uma vez, a reformulação desse sistema como um todo é absolutamente relevante. Nós precisamos tratar, e aí conecto com esse último estudo, do valor que nós vamos dar para as terapias que nós vamos utilizar. Do valor que nós vamos dar das tecnologias que nós vamos utilizar. E o Tony sabe disso, a Carmela falou, só sabe um pouco de doença rara quem viveu. Eu vivi, Carmela, com meu pai, uma doença que foi diagnosticada quando eu nasci, em 1980, e ele só teve o diagnóstico definitivo em 1995. E de 95 a 2000, quando ele faleceu, foram muitos custos. Muitos custos. E o medicamento está registrado, é exatamente o medicamento que vocês acabaram de falar, que foi o último medicamento para fibrose pulmonar. Quanto significa isso? Não sei. Meu pai trabalhava muito bem, performava para o Brasil, era servidor público, não que esteja melhor ou pior que qualquer um, mas, de fato, destinava a sua vida para fazer política pública de alto nível. Então, conectar, de fato, o valor de uma terapia, o valor de uma tecnologia de saúde, com os ganhos que esse próprio país pode ter, foi o que os outros países do mundo fizeram. E a gente precisa fazer isso. Então, o desafio de como Interfarma, como que as nossas associadas querem chegar nesse processo tirando todas as barreiras que já tem, naturais para a doença, para o desenvolvimento, custo de pesquisa, tudo, tirando as barreiras de um trânsito público e privado até você chegar no acesso, nós queremos oferecer também para a sociedade uma opção para que esse cálculo não seja um cálculo meramente de medicamentos versus outros. Não dá mais isso. Se a gente falar em cura, não tem como a gente falar mais em medicamento versus medicamento. Nós vamos falar em coisas completamente distintas. Então, esse é o nosso desafio. Investir, Amela, e eu gostei também da sua fala, é investir para a gente não gastar. Ou para a gente gastar exatamente quando a gente precisar gastar. E aí utilizar dados da vida real, acompanhamento de paciente, para saber se nós estamos fazendo tudo isso adequadamente, é fundamental. Sem isso, a gente não vai conseguir dar espaço. Obrigado. Perfeito. Agora eu queria conversar um pouco com o Leonardo e o Márcio,
pensando, né, o Renato também trouxe essa questão dos outros países, né, o que vocês, né, da indústria farmacêutica, têm de experiência em outros locais, né, das discussões, que a gente pode usar no Brasil, não como modelo para replicar 100%, mas como experiências bem-sucedidas, né, que a gente possa usar aqui. Pode começar. Posso começar? Pode começar. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Santuza, pela pergunta. Tony, mais uma vez, obrigado pela parceria. A gente está aqui todos os anos. Cumprimento a todos da mesa. É muito importante trazer essa discussão. E a gente está vendo o case, sim, pelo mundo. Então, a gente vê o case do Canadá, a gente vê a Itália se movimentando, a gente vê a Alemanha também se movimentando, trazendo essa questão de ter um fundo dedicado para doenças raras. Mas é impossível, ou seja, os cases, eles são o quê? São alimentos, eles são inspirações, eles são dados que a gente precisa usar. Mas quando a gente transporta isso para o Brasil, eu me pergunto, somente um case, somente a criação do fundo é a solução de todo o problema? Eu acho que não. Eu acho que todos concordamos. Por quê? É um componente importantíssimo. Mas se a gente for entender qual que é a história, a gente tem falando aqui, tudo que a gente está falando aqui são histórias, tem pessoas que convivem com isso todo dia. Se eu tenho uma família hoje aqui no Brasil, e aí não tem como não me conectar com as falas de todos aqui, recebe um diagnóstico de uma doença rara. Ela vai passar o quê? As barreiras do diagnóstico, que são gigantes, do acesso medicamentoso, que também é gigante. Mas não para por aí. A gente tem que olhar a integralidade de tudo o que acontece. Como a doutora Carmela falou, como o ministro Mandetta, como todos falaram aqui, tem muito mais pela frente nessa jornada. Ela recebe um diagnóstico, ela vai ter o desafio, o impacto, por exemplo, de uma adaptação domiciliar para atender, vai ter o impacto do acesso a uma educação inclusiva, para que esse indivíduo possa ter acesso a todas as camadas da sociedade. Como o Mauro comentou, o desafio da mobilidade, por exemplo, o tamanho que a gente tem do acesso. A gente vê depoimentos em que, às vezes, o deslocamento gera até mais impacto do que o tratamento de tão longe, de tão difícil que é o acesso. Então, como que a gente vai negligenciar tudo isso? Porque nessa trajetória também tem um impacto muito importante, que é a questão do tempo, a dedicação dessa família. E aqui vale lembrar o que é o impacto desse tempo. Hoje, 55% dos lares no Brasil só tem uma fonte de renda. Se eu tenho menos tempo, eu tenho menos capacidade produtiva. Se eu tenho menos capacidade, eu tenho um impacto direto na minha capacidade de gerar renda. Então, no momento que eu estou impactando o tempo também, eu estou impactando essa capacidade de renda. E como é que fica, então, todo esse impacto, toda essa trajetória de realmente buscar o tratamento adequado, se eu não consigo garantir, muitas vezes, o acesso ao atendimento básico, né, do que essa pessoa precisa. E isso, quando a gente põe um recorte regional, como o ministro Mandetta falou, é maior ainda o impacto. Então, sim, o desafio, ter um fundo ajuda muito, eu não tenho dúvida, mas a gente não pode aqui, exatamente, não é a solução final. A gente não pode negligenciar todo o impacto que existe no restante, e para isso a gente fala de colocar o paciente no centro, é isso. A integralidade. Quais são todos esses fatores determinantes que estão em volta? Qual é todo o impacto que está acontecendo dentro disso e como que a gente pode transformar isso? A solução não é simples, eu não vou me estender muito, porque eu acho que já está muito claro os desafios que a gente tem, mas é multissetorial. Então, sim, a gente aguarda todos os convites, a gente aceita porque é importante estar em discussão. E eu quero muito fechar com algo que a gente conversa bastante, e o ministro também comentou, saúde não é um gasto, saúde é um investimento. E é um investimento tão bom que tem um efeito multiplicador enorme que a gente tem na sociedade. Então a gente não pode ignorar esse fato. Obrigado. Também queria aproveitar e agradecer, Tony, e a todos aqui da mesa. A gente sempre, quando pensa em um exemplo para trazer para o Brasil, acaba sendo quase que intuitivo a gente falar do Reino Unido, porque o legislador, quando pensou na criação do SUS, pensou no NHS,
que tem lá no Reino Unido. Então, eu gosto muito de olhar, por exemplo, do Reino Unido. Mas não pode esquecer que o Reino Unido cabe dentro do estado de São Paulo e a população deles do Brasil é 3 vezes maior que a deles. Mas as coisas funcionam. A matriz do SUS está ali, né? Então, se a gente olhar e pegar o plano de ação deles e comparar com o seu plano de ação, eles são eles conversam bastante. Então, eu acho que o caminho a gente tem ali. A gente precisa implementar? Precisa. A gente tem os problemas regionais. Na Inglaterra, você tem trem para todo lugar, você não tem problema de mobilidade. Você tem uma rede assistencial que funciona. Né? Eu fico pensando nos colegas dos municípios, do CONAS e CONASENS, a dificuldade de que além de achar a pessoa, como é que você dá as terapias dessa rede assistencial para ela? Porque não estamos falando só de medicamento, né? A gente está falando do todo. Mas eu acho que se a gente olhar para o que está acontecendo no Reino Unido, né, como é que eles estão fazendo, eu acho que ali tem muita coisa para a gente beber nessa fonte. Né? Obviamente respeitando tudo, agora é importante ter a continuidade. É importante que a gente vai implementar um prontuário médico eletrônico, a gente está muito atrasado, né? Que a gente faça até o final. Eu me recordo, ministro, na época da pandemia, que essa era uma das dificuldades que o senhor sempre falava, né? Que a gente precisa entender o que está acontecendo. E se a gente não tem isso, fica muito difícil. É uma questão até de essa infraestrutura básica, mas a gente sabe o que tem que fazer. O que a gente precisa, a gente vai levar um tempo? Vai, mas se quando eu falo do Reino Unido, a gente olha para eles e percebe que eles não mudam o caminho. Eles melhoram, mas eles não se desviam. E aí eu falo, olhando para lá, mas pensando aqui, a gente, independente de quem está no governo, isso precisa ser um programa de Estado, para a gente pegar e levar isso para sempre. Obrigada. E agora, né, eu queria conversar um pouco com o Dr. Wilson, que vem discutindo, né, eu antes tive a oportunidade de falar com ele, que toda essa primeira experiência com a economia da saúde, né, medicina baseada em evidência, eu tive há alguns anos atrás com os livros dele, né, antes do SUS falar disso. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor sobre como que a gente pode usar essas pesquisas, a economia, né, para ajudar nessa questão da economicidade do sistema, pensando, é lógico, né, sabendo que a gente vai chegar um momento que a gente vai ter limite, mesmo que a gente tenha uma ação orçamentária. Obrigado, Santuza. Olha, super, assim, tem graça até dessa tua declaração, que realmente os frutos que a gente deixa. Eu vou tentar ser rápido aqui, vou aproveitar ao máximo o fato de que o que foi falado pela mesa toda já colocou 95% do que eu acho que eu precisaria falar. Eu só vou acrescentar algumas coisas muito rápidas. Por exemplo, que são dentro do âmbito da ISPOR. Vocês viram no início, um pouco após o almoço, a fala do Rob, que é o nosso presidente, o CEO mundial, e ele falando que assim, a participação do paciente agora é necessária. E por que é necessária? Necessária porque nós estamos na origem e estamos no fim. Todo o recurso que vai para a saúde sai do bolso da gente, seja por impostos, seja por taxas que a gente paga para plano de saúde. Então sai de nós. E nós estamos no fim, porque nós é que recebemos o resultado. Assim, tudo que é escolhido, todos os benefícios, todos os malefícios, caem na gente. Então, assim, faz muito sentido ter o paciente dentro dessa área. Agora, dentro do âmbito mais técnico, mais estrito da farmacoeconomia, do que a gente trabalha aí na ISPOR, eu levantaria um ponto que é importante. Eu acho que assim, nós temos, não sei se as pessoas conhecem aqui, mas tem uma coisa que foi instituída pelo SUS em 2022, que se chama limiar do ICER, ou limiar da taxa incremental de custo-efetividade. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre isso, mas o cálculo desse indicador ele é feito através de quando você calcula o custo do tratamento que está sendo dado e vê o custo de incorporação, como é que fica esse custo depois que você inclui um novo tratamento. Enquanto nos restos do mundo esse valor, que é um teto, um valor que você admite pagar a mais para obter um ano de vida com boa qualidade,
enquanto no exterior esse valor é 1 PIB per capita, então isso é igual no NICE, no Reino Unido, é igual na Austrália, é igual no Canadá, todos eles adotam 1 PIB per capita. Mas o problema nosso, nós temos 2 problemas. Primeiro, o nosso PIB per capita é menor do que esses países, mas até aí tudo bem. Então, teoricamente, os nossos gastos são menores, então tá bom. Só que na área da saúde nós gastamos muito menos, muito menos. Assim, se você comparar o custo de um dia de internação no Canadá, na Austrália ou no Reino Unido, você vai ver que um dia de internação aqui no Brasil, ou o pagamento que se dá para alguma doença, está muito abaixo disso. Então, nós levamos uma desvantagem muito grande, porque assim, para você alcançar um valor que... Qualquer tecnologia que entre, a gente não vai negar que as tecnologias atuais têm um custo muito alto, para incorporar isso e ficar dentro desse teto, você teria que ter 2 coisas. Ou a tecnologia vai ter que receber um desconto avassalador, o que acaba sendo um problema na comparação das indústrias multinacionais com os outros países. E eu vou pagar R$10 aqui, o equivalente a $10 aqui no Brasil, quando no resto do mundo está sendo pago 100. Assim, é uma lógica, acho que não dá para a gente reclamar disso. A segunda questão é que, assim, como é que a gente consegue fazer com que essas tecnologias se encaixem dentro desse valor? Então, esse limiar de Eisser que foi criado, ele foi criado, na verdade, para se tornar um tampão, uma régua. Só que essa régua, assim, ela, enquanto no resto do mundo ela é uma referência para a gente poder incorporar ou não, e a ela são incorporados outros valores, tipo o benefício social que isso causa, a qualidade de vida que é dada ao paciente, outros benefícios. Aqui não, aqui assim, bateu naquele teto, dali para cima não passa. Por mais que o pessoal diga que não, que assim, a gente pensa do ponto de vista de múltiplos critérios, na verdade é usado como uma muleta. E as doenças raras têm um valor que pode ser de 3 PIBs. Um PIB hoje está R$50 mil, 3 PIBs está R$150 mil. Então, isso assim não há como a gente incorporar tecnologias. E aí vem a segunda parte, que assim, nós não adicionamos esses custos, os custos sociais. Então, por exemplo, quanto que a gente consegue recuperar em qualidade, capacidade de trabalho, a liberação do cuidador para poder tratar da família. Assim, se a gente não incorpora isso, e muitas vezes esses valores são bem superiores ao quanto você economiza em tratamento, você está criando uma outra barreira para poder incorporar uma tecnologia. E você só considera o custo do tratamento, não considera os custos sociais. Então, acho que essas 2 coisas precisam ser trabalhadas no futuro, e eu faço a sugestão que a gente depois discuta isso melhor e entra numa questão que eu chamaria de contrato social. O filósofo Rousseau falou disso. O que a sociedade quer? A sociedade quer melhorar o tratamento, quer manter o tratamento do jeito que está tudo bom assim, ou quer piorar o tratamento? Porque aquelas discussões do tipo assim, na hora que eu invisto muito em saúde, eu deixo de investir em educação, em segurança, em saneamento. Me desculpa, mas assim, educação, segurança e saneamento aqui no Brasil também não está aquela maravilha para a gente poder dizer que está economizando em saúde, a gente está fazendo isso. Então, assim, ou a gente tem que entrar num acordo, tipo assim, como é que eu vou fazer para melhorar as necessidades da sociedade como um todo, ou então, assim, está virando um discurso hipócrita. Desculpem o peso dessa palavra. Muito obrigada, professor. Agora, né, com esse trabalho lá dentro do Congresso, já estava anotando aqui os vários PLs, né, propostas de lei que saíram dessa conversa aqui hoje. Apesar da gente saber, né, que já tem muitas leis, elas precisam ser implementadas, mas a gente precisa, como foi falado em todas as mesas, participar dentro do Congresso para a gente avançar na execução e na assistência da saúde para o paciente. Eu queria agradecer a participação de todos, foi ótima discussão, a gente passou por todos os pontos e já passar para a próxima mesa. Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas para essa mesa. Eu gostaria só de solicitar para que todos venham à frente para que a gente possa fazer uma foto e deixar registrado esse momento, por favor.